Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus está passando pelo momento mais difícil de sua jornada, momento em que ele, tendo sido preso, começa a sofrer os danos da maldade dos pecadores que querem matá-lo. Então toda essa jornada final vai ser bastante densa para o Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos falar de um personagem que foi o instrumento para que o Senhor Jesus fosse à crucificação. Judas o traidor. O texto de Mateus, capítulo 27, versículo 3 a 10, nos fala sobre o que aconteceu com Judas. É muito provável que as pessoas tivessem essa curiosidade, e há uma importância que é mostrar o cumprimento da palavra do Senhor. Então, Mateus diz que foi que aconteceu após Judas ter traído Jesus, entregue para ser preso, e então começar aqueles últimos momentos dele. O texto diz que então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Percebe que aqui nós temos a atitude de dois tipos de personagens. Nós temos o Judas, que é o traidor, e nós temos os sacerdotes e todos aqueles que eram os inimigos do Senhor Jesus. Então, são aqueles personagens que receberam, né, a traição de Judas. Veja que o texto diz que ele foi tocado de remorso, ou seja, ele viu que fez uma besteira. Ele viu que traiu um sangue inocente, como ele mesmo diz. Ele diz: eu pequei, eu traí sangue inocente, e assim ele reconhece que de fato fez alguma coisa errada. Só que naquele momento ele teria uma oportunidade realmente de lançar-se diante do Senhor, confessar os seus pecados. Lembrando que Pedro também negou o Senhor Jesus. Sim, ele não vendeu, ele não traiu como Judas, não vamos exatamente igualar, mas mostrar que há uma certa similaridade, mas Pedro tomou uma atitude diferente. Naquele momento em que ele reconheceu seu pecado, as portas se abrem para ele tomar uma decisão certa. Ele tinha duas opções. Ele tinha simplesmente começar a chorar e clamar e pedir misericórdia. Claro, e aí na ressurreição de Cristo, ele teria como se prostrar e reconhecer que errou. Ele teria essa oportunidade. Ou seja, o momento do reconhecimento do pecado é o momento para o arrependimento, é o momento para fazer. Inclusive o que Pedro fez, que depois que ele negou 3 vezes, que ele lembrou o que Jesus havia dito, diz que, e saindo dali, chorou amargamente. Então nós temos duas pessoas chorando. Nós temos nos versículos anteriores, Pedro, que tantas vezes disse que com muita coragem e firmeza defenderia Jesus, negou 3 vezes, não foi uma, 3 vezes. E lembre-se que o número 3 é muito importante na Bíblia, porque lá no iniciozinho diz que por 2 ou 3 testemunhas tudo se confirmará. Então, ele 3 vezes nega, ele não nega uma vez. Falaram, na hora eu vacilei e neguei. Não, de novo. Ou seja, uma negação muito consistente, porque ele negou 3 vezes o Senhor Jesus. Mas ele saiu chorando amargamente. Ele olhou para aquilo que ele mesmo fez, pesou o coração profundamente. Judas também negou Jesus. Um pouco, de fato, diferente, ou poderíamos dizer bastante diferente, mas ele está numa situação similar em que ele está diante de seu pecado e ele tem alguma atitude para tomar. O que ele vai fazer diante do pecado? Eu gostaria de lembrar o que Deus diz por meio do profeta Ezequiel e mostrar como há uma esperança que o Senhor nos traz,
por meio das suas misericórdias. Em Ezequiel, ele diz assim, Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Versículo 31 e 32. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, tanto Pedro quanto Judas conheciam a Escritura, que dá uma esperança para o pecador, que promete misericórdia, graça, compaixão, porque diz assim, Deus, ainda que seja santíssimo, justíssimo, que de fato não tenha nenhuma manchazinha, Deus nem pode ver o pecado, diz o profeta Abacuque. Ou seja, ele é santo demais, ele é totalmente santo, ele é santíssimo. E ainda assim, ele diz, mas eu não tenho prazer na morte do pecador. Eu não tenho prazer em condenar ninguém. Eu quero antes que as pessoas se convertam e vivam. E eles sabiam disso. E, então, está diante de Judas a oportunidade de fato, tomar a atitude correta. Ou seja, assim como Pedro, que diante do pecado chora amargamente, clama, vai pedir misericórdia porque reconheceu o que fez, Judas também tem essa oportunidade. Judas também está diante disso. E diz o texto que então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então ele naquele momento reconhece o erro. Puxa, começou bem. Ele reconheceu que fez errado. Ele reconheceu que traiu sangue inocente. Ele reconheceu que não deveria ter feito aquilo. Ele reconheceu que traiu o Senhor Jesus, o seu mestre, aquele que nenhum mal fez a ele. Aquele que em todo o tempo só lhe fez o bem, serviu, abençoou com palavras e atitudes, e que ele, ao se voltar contra Jesus, estava traindo um sangue inocente porque nenhum mal havia feito. Então, ele reconheceu, mas a sua atitude final não é a melhor escolha. Pedro reconhece que negou, Pedro chora, e mais à frente, após a ressurreição, Pedro aparece de volta. Pedro aparece correndo para ir ver o sepulcro aberto. Pedro aparece indo até o Senhor Jesus. Pedro aparece quebrantado. Pedro aparece disposto a servir o Senhor humildemente. Algo foi feito na vida de Pedro. Aconteceu uma obra, porque era assim a vontade de Jesus, quebrantar o coração de Pedro, para Pedro poder servir ao Senhor, não com uma ousadia carnal, mas com uma coragem promovida pela presença do Espírito Santo na vida dele, pela presença e conhecimento da palavra de Deus na vida dele. Houve uma obra na vida de Pedro. Judas não. Judas, em vez de se arrepender e simplesmente ir lá confessar, clamar e buscar e seguir uma jornada com o Senhor, ele simplesmente foi enforcar-se. Ele saiu para dar fim à própria esperança, percebe? O suicídio não é um pecado contra a vida apenas. Uma pessoa que vai lá e mata, ela matou outra pessoa. Então é um pecado contra a vida. Uma pessoa que se mata, ela não só está pecando contra a vida, ela está tirando de si mesmo a esperança. Ela está dizendo, eu não acredito que seja possível haver esperança para mim. Ela está dizendo, eu não acredito que Deus possa mudar minha vida, meu coração, as minhas circunstâncias, o que se passa, a minha perturbação, seja qual for a situação, da mais simples à mais profunda na alma daquele que vai suicidar-se. Ele não acredita que seja possível que algo aconteça de diferente, de novo. E então ele se entrega a uma pseudo-solução. Ou seja, ele pensa que a única forma de dar fim ao sofrimento, fim à angústia, fim à amargura da alma, fim a todo o sofrimento que está acontecendo dentro dele, é tirando a vida. Então ele não vê mais esperança. Por isso que o pecado do suicídio é mais profundo do que o pecado contra a vida do outro, né? O não matarás,
que é o mandamento, o pecado é mais profundo, porque ele demonstra falta de fé. A incapacidade de ver que é possível Deus mudar apesar de tudo. É possível Deus fazer com que o mar se abra. É possível Deus fazer o impossível aos nossos olhos. Por isso que o pecado do suicídio é mais profundo. Observe que foi o que Judas fez. Judas, em vez de ver esperança, crendo que era possível ser perdoado, ele simplesmente foi resolver a dor da consciência de ter traído o justo, ele foi resolver tirando a própria vida. E aí nós temos uns outros personagens, né? Os principais sacerdotes, que são aqueles que recebem, né, a traição de Judas, e Judas lança as moedas. Né? E diz o versículo 6 que os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Observe que eles também têm toda uma consciência de pecado, preço de sangue. Ou seja, não vamos colocar isso no gasofilaço, porque essas moedas elas são o preço dentro de um contexto de pecado. Né? Houve a traição de Judas, houve a morte, vai haver a morte de um homem. As moedas estão relacionadas a uma série de pecados. Eles estão conscientes disso, mas também não tomam a atitude correta. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Ou seja, ficou conhecida a história. Observe que quando diz, é até o dia de hoje chamado de Campo de Sangue, ou seja, todo mundo começou a saber da história. A história do Senhor Jesus passou a ser conhecida. Então, o número de testemunhas sobre o que aconteceu com Cristo é muito grande. Para o autor dizer, olha, até o dia de hoje, todo mundo sabe o que aconteceu. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço com que foi estimado, aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo sangue do oleiro, pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. A atitude deles, comprar o campo e fazer cemitério. Não houve arrependimento, não reconheceram que haviam feito algo errado em comprar um traidor e em mandar crucificar um homem sem ter nenhuma acusação justa, porque eles tentaram muitas vezes acusar Jesus, não tinha fundamento as acusações, e eles não reconheceram. Então observe que o pecado, ele pode ser tratado de forma diferente. E eles não tiveram a atitude correta. Faça o paralelo com Pedro, que logo nos versículos anteriores vai chorar amargamente e nos posteriores vai demonstrar o arrependimento pela sua vida sequencial, que segue-se. Então, e você? Eu pergunto. O que você faz quando percebe que você negou a Jesus com suas palavras ou suas atitudes? O que você faz quando reconhece que pecou contra o Senhor? Você tem a chance, você tem duas oportunidades. Você tem Deus dizendo, eu não tenho prazer na morte do pecador. Eu não tenho prazer em destruir os perversos. Antes eu quero que eles se convertam em vivo. Você tem Deus dizendo isso. Então quando você se depara com seus pecados, quando você se depara com a realidade de que você negou ao Senhor pelas atitudes, palavras, pensamentos, sentimentos, o que você faz? Você tira de si mesmo a esperança, negando a si mesmo o arrependimento e um novo caminhar com o Senhor? Ou você faz como Pedro, que chorou amargamente e então foi se lançar aos pés do Senhor Jesus, do Cristo ressurreto? Então você tem a oportunidade de tomar a atitude correta. Pense nisso. Não faça como Judas. Não tire de si mesmo a esperança de perdão, salvação, vida eterna. Antes, se abrace na certeza de que tudo que nós precisamos vem do Senhor, inclusive as misericórdias. E são elas as causas de não sermos consumidos. Porque, na verdade, a nossa justiça é Cristo, o nosso justo e justificador. Então lance sobre Ele, na certeza absoluta de que Ele é fiel e cumprirá suas promessas, perdoando todo aquele que lançar a sua vida aos seus pés. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Todo louvor, honra e glória ao Senhor. Agradecemos porque o Senhor, tão bom, tão misericordioso, tão compassivo, e tem nos abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus.
Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão pelas maravilhas do Senhor, pelo perdão, por tudo. E tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.